O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, à primeira vista, parece-nos um Evangelho meio desrespeitoso ou não tão carinhoso assim com Nossa Senhora, com a Virgem Maria. Isto é, a Virgem Maria vai procurar a Virgem Maria e os seus parentes, né? os parentes de Nosso Senhor. Por isso que o termo aqui é usado irmãos, porque nós não tínhamos outros termos para designar os parentes próximos, os primos, por exemplo. Então, tua mãe e teus irmãos, né? Nunca vocês vão encontrar na Sagrada Escritura tua mãe e os outros filhos dela, mas sempre os teus irmãos. Por quê? Porque não tinha, repito, um termo para designar esse outro tipo de parentesco. Eram todos irmãos. Pois bem, então vai a Virgem Maria e os seus parentes, parentes de Jesus também, vão lá à procura de Nosso Senhor. E assim é anunciado: tua mãe está aí. E Jesus responde desta maneira firme, que se nos parece desrespeitosa, quando interessante. Esse Evangelho, a igreja sempre o colocou em muitas festividades da Virgem Maria, porque a igreja nunca teve dúvida que não há desrespeito algum em relação a Nossa Senhora, muito pelo contrário. Santo Agostinho, refletindo sobre esta realidade, ele diz que a Virgem Maria é muito mais feliz por ser discípula do que por ser mãe. Por quê? Porque, meus santos, embora nos seja muito agradável pensar no amor de mãe, mas em si, por pura naturalidade, o amor de mãe não é uma virtude, é uma realidade natural. Uma mãe pode amar um filho virtuosamente, e veremos daqui a pouco, mas o simples afeto que a mãe tem pelo filho, o simples amor que a mãe tem pelo filho, ele não é em si virtuoso, porque já está inscrito na própria natureza, ele quase que se impõe. Então, o simples laço carnal não nos faz em si, não é virtude, e não nos faz nem mais ou menos agradável a Deus. Vocês podem encontrar outras passagens que fazem correlação a essa afirmação. Uma delas está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 27, quando diz que Jesus estava evangelizando, passando pela multidão, e enquanto ele assim falava, diz aqui, Lucas, capítulo 11, versículo 27, enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. E Jesus responde: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, mais uma afirmação em que Jesus quer nos mostrar que a ligação espiritual que se dá na fé e na observância da palavra de Deus,
ela é muito mais importante e, neste sentido, a Virgem Maria nos supera a todos, porque o amor, a reverência e a fé que a Virgem Maria teve ao seu filho ultrapassam infinitamente o amor e a adoração que os anjos têm para com Deus. Então, Deus concedeu à Virgem Maria uma capacidade tão grande de amar, de adorar o seu filho, de crer em Deus e de se colocar totalmente na obediência a Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Pois bem, na Virgem Maria, tudo isso foi de uma maneira tão excelente que ultrapassa o amor da Virgem Maria pelo seu filho, a honra que a Virgem Maria deu ao seu filho, ultrapassam em muito o amor de todos os anjos e de todos os santos. Então aqui não é um desrespeito à Virgem Maria, mas muito pelo contrário, é um elogio, porque ninguém mais do que ela colocou em prática a palavra de Deus. Ninguém mais do que ela, como diz o Evangelho, ouviu a palavra de Deus e a praticou. Uma outra passagem que vocês podem também tomar, está lá em João, capítulo 8, versículo 39, em que Jesus Cristo diz para os fariseus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam fé em mim. Porque os fariseus, que praticavam, que iam ao templo, que praticavam a sua religião, que tinham uma consanguinidade, né, uma ligação sanguínea também com Abraão. Então, os fariseus diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam fé em mim, mas vocês são filhos do diabo. É uma palavra forte de nosso Senhor. João, capítulo 8, versículo 39. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar minha vida, a mim que vos falei a verdade. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Retrucaram eles: não somos filhos da fornicação, temos um só pai, Deus. E Jesus diz: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus e volto para Deus. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos do vosso pai. Então aqui Jesus, ele nos mostra que uma mera consanguinidade ou uma mera participação na religião judaica, porque os fariseus eram judeus, eram líderes daquela religião, eles, de alguma maneira, eles levavam à frente os ensinamentos de Abraão, o ensinamento no Deus único, mas Jesus mostra que a verdadeira ligação a Ele não é uma ligação meramente externa ou consanguínea, mas é uma relação que se dá no Espírito, na obediência à palavra, na fé verdadeira. Ali nós somos parentes de Jesus, nós somos mãe, irmãos e irmãs de nosso Senhor. Quem são minha mãe, meu pai e meus irmãos? Quer dizer, quem são os meus parentes? Quem são os meus íntimos? Quem são aqueles próximos a mim? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Percebe aqui, meus santos, como é que isso agora se aplica a nós? Quando é que somos íntimos de nosso Senhor? Quando é que nós somos parentes de nosso Senhor? Isto é, quando é que nós temos intimidade com nosso Senhor? Quando somos simplesmente batizados, crismados, fizemos a primeira Eucaristia,
Será que simplesmente isso basta para que tenhamos parentesco, intimidade, amizade com nosso Senhor? Será que simplesmente repetir uma oração, por mais bela que ela seja, durante 40 dias, isso nos faz íntimos, amigos, parentes de nosso Senhor? Será que nós podemos dizer, não, eu sou católico, Padre, eu sou católico, Jesus, eu todos os anos faço a quaresma de São Miguel, eu vou à missa aos domingos e frequentemente durante a semana. Mas Jesus pergunta, mas você procura colocar em prática a palavra que eu lhe ensino? Você procura de verdade viver os mandamentos de Deus? Ora, se tudo isso que você faz for uma expressão da sua busca de Deus, excelente, excelente, você está no caminho certo. Vamos lá, vamos lutando, entendeu? Não desanime, você está no caminho correto. Mas se tudo isso for simplesmente uma expressão exterior, apenas uma realidade exterior, por exemplo, os catequistas sabem muito bem o que é isso, como é frustrante quando o rapaz, a moça fazem os 3 anos de catequese para receber a crisma, e depois que ele é crismado, ele some da igreja, porque a finalidade dele era receber o sacramento. Depois que recebeu o sacramento, acabou. Quer dizer, isso de verdade, este é um soldado de Cristo, né? Porque uma vez crismado, percebe que uma ligação meramente exterior não nos faz parentes, amigos de nosso Senhor. Bem-aventurado, muito mais feliz, quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então aqui, meus irmãos, nos revela que nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Assim como Jesus dizia aos fariseus, olhe, vocês não são filhos de Deus não, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do vosso pai, que é o pai da mentira. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as obras do meu pai. Ora, de quem nós somos parentes? De quem nós somos filhos? De quem nós somos amigos? Nós somos amigos de Deus, parentes de Deus, filhos de Deus, se as obras de Deus nós praticarmos. Mas nós seremos, mesmo que batizados, crismados, tendo feito a primeira comunhão, seremos filhos do diabo, seremos parentes do diabo, seremos amigos do diabo, se as obras do diabo é que nós praticamos. Inveja, discórdia, impureza, maldade, vingança, tudo aquilo que nós sabemos que não provém de Deus. Então eu não estou nem de longe, pelo amor de Deus, nem de longe desmerecendo por exemplo, o sacramento do batismo. Nossa, é um sacramento fundamental, sem o qual nenhum outro pode ser recebido, mas a finalidade não é simplesmente receber o sacramento em si, mas é começar a viver segundo aquele sacramento me indica, porque eu quero me tornar cada dia mais semelhante àquele cuja imagem eu recebi quando fui batizado, de cuja imagem eu me tornei quando fui batizado. Então é uma realidade dinâmica que precisa ser aprimorada cada vez mais, de modo que, meus irmãos, não adianta dizer, nossa, que maravilha, o Senhor é Padre, feliz és tu, sacerdote do Altíssimo, e Jesus vai dizer, feliz és tu, se colocas em prática a palavra de Deus, feliz és tu, que és casada na igreja,
E Jesus vai dizer: muito mais feliz és tu, se pões em prática o que a igreja ensina. Feliz és tu, que nasceste católico, católica. E Jesus vai dizer: muito mais feliz és tu, católico, católica, se vives conforme a fé católica. Entende? Porque senão nós iremos nos apegar a uma exterioridade. Feliz és tu, carmelita, que vives lá dentro de um Carmelo. Carmelita pode ir para o inferno também. O religioso, o trapista, o cartucho, o monge, o beneditino, o franciscano, pode ir para o inferno. E o diocesano pode ir para o inferno também. Feliz és tu que vestes batina. Mais feliz és tu se honras o hábito que vestes. Entende, meus santos? É a realidade espiritual que deve estar por trás. Não estou de maneira nenhuma negando a beleza da carmelita, do monge, do padre diocesano. Só estou falando que existe uma realidade espiritual muito mais profunda e que, sem a qual, nada daquilo de anteriormente tem significado algum. Feliz o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E Jesus diz: muito mais feliz quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Senhor, tua mãe está aí fora e quer falar contigo. E Jesus diz: minha mãe e meus irmãos, meus parentes e meus amigos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Meus irmãos, peçamos hoje a Nossa Senhora, ela a quem esta palavra se adequou perfeitamente. Nela não há hipocrisia, nela não há incongruência, nela não há incompatibilidade, nela exterior e interior perfeitamente se encontram. Ela é feliz porque é mãe, ela é feliz porque é discípula, porque ela é perfeita discípula e ela é a Santíssima Mãe. Então peçamos a ela que nos ajude a viver com integridade aquilo que nós recebemos desde o dia do nosso batismo, para que nosso Senhor, por misericórdia, também possa dizer que nós somos felizes porque colocamos em prática a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.